Quando nós olhamos para a complexidade de todo o sistema da natureza, só imaginamos que tudo isto são as maravilhas de Deus, demonstrando o seu grande poder, a sua inteligência e a sua sabedoria. Basta darmos uma olhada para o universo, na sua grandeza, com planetas enormes, flutuando em várias partes desse grande universo, sem um pilar de sustentação, senão o poder de Deus. Isso nos fala a respeito dos sinais de que existe um Criador e sustentador de todas as coisas. Uma coisa tão simples que muitas vezes nos passa despercebido, o quanto é importante, principalmente para nós, os sertanejos nordestinos, que a chuva ninguém vê subir com seus próprios olhos uma gota de água, mas quando a chuva cai, são toneladas e mais toneladas de litros de água que cai sobre a natureza, sobre a terra, e isto nos fala das maravilhas de Deus. O que dizer do ser humano, que, conforme as Sagradas Escrituras, é a coroa da criação de Deus? O ser humano tem uma inteligência extraordinária que foi justamente dada por Deus, e o homem, o ser humano, é uma das maravilhas de Deus. No entanto, uma comprovação prática das maravilhas de Deus foi justamente o que aconteceu com o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que a manifestação do Senhor Jesus foi a manifestação do próprio Deus entre os homens, porque ele é o Emanuel de Deus. Gostaria de refletir com você sobre algumas passagens bíblicas que falam justamente sobre as maravilhas, os prodígios e os sinais realizados pelo Senhor Jesus. Porque quando o Filho de Deus ele veio aqui ao planeta Terra, havia uma tradição na literatura religiosa e profética de Israel de que o Messias de Deus deveria superar os profetas da antiga dispensação em realização de maravilhas, prodígios e sinais. E muitas das maravilhas que o Senhor Jesus prodigalizou foi justamente como sinal de que ali estava o Filho de Deus, o Messias prometido, o Emanuel de Deus. Em Atos capítulo de número 2, versículo 22, está escrito o seguinte: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Ninguém mais do que o Senhor Jesus, nem antes dele, nem no seu próprio período em que ele exerceu o seu ministério, nem depois dele, ninguém, repito, prodigalizou tantas maravilhas o quanto o Filho de Deus ele realizou no exercício pleno do seu ministério, como sendo
Deus conosco. Cristo prodigalizava os seus milagres pelo poder de Deus. E estes sinais, estas maravilhas e estes prodígios realizados pelo Senhor Jesus era, na verdade, na realidade, a manifestação do poder de Deus entre os seres humanos, usando o seu Filho, Jesus Cristo, para provar de que ele é o Deus das maravilhas. Em Lucas, capítulo de número 5, e o versículo 26, nos diz o seguinte: E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos maravilhas. Quando o Senhor Jesus operava um milagre, quando o Senhor Jesus fazia um prodígio entre o povo, esta era a reação das pessoas, glorificarem a Deus pelos feitos realizados pelo Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus fez maravilhas no que tange aos fenômenos e ao poder da natureza. Quando o Evangelho nos declara que ele acalmou o vento e a tempestade e se fez bonança no mar. Isso é uma demonstração do poder, dos sinais e das maravilhas realizadas por Cristo no que diz respeito à natureza. Outras tantas maravilhas ele fez no que tange aos seres humanos, quando curava as enfermidades e as doenças que estavam sobre as pessoas. Uma outra manifestação das maravilhas, dos sinais e dos prodígios do Senhor Jesus era quando ele exercia o seu poder sobre o império das trevas, tendo domínio e demonstrando o seu poder sobre o diabo e os seus demônios. Várias foram as passagens registradas no Evangelho do Senhor Jesus expulsando demônios da vida das pessoas, exercendo sua autoridade sobre os demônios que perturbavam as pessoas, e o Senhor Jesus, ele, mediante o seu grande poder, ele demonstrava o seu domínio e o seu poder sobre o império das trevas. Tem um texto bíblico que, para mim, é maravilhoso e nos fala justamente sobre este poder do Senhor Jesus em fazer prodígios, sinais e maravilhas, que nós encontramos em Atos, capítulo de número 10 e o versículo de número 38, onde está escrito o seguinte: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Na verdade, a comprovação prática de que Deus estava em Cristo Jesus realizando os seus milagres, as suas maravilhas e os seus prodígios. Não mudou o Senhor nosso Deus, e Cristo permanece fazendo o mesmo que ele fez, realizou e prodigalizou durante o seu ministério.